Vídeo 25. Espiritualidade ou delírio religioso? Como diferenciar e lidar com isso na esquizofrenia? A espiritualidade pode ser uma fonte de força, consolo e sentido para muita gente. Inclusive, muitas pessoas com esquizofrenia relatam que ter fé, acreditar em algo maior ou sentir conexão com a espiritualidade ajuda a atravessar momentos difíceis. Mas existe um ponto delicado nessa conversa, que precisa ser trazido com cuidado e responsabilidade. Quando a experiência espiritual começa a se confundir com sintomas da esquizofrenia. Como diferenciar uma vivência religiosa saudável de um delírio com conteúdo religioso? Esse é um tema sensível e também muito importante, porque a linha entre espiritualidade e delírio pode, em alguns momentos, parecer muito tênue. E se não for bem compreendida, pode levar a interpretações erradas, atrasar o diagnóstico ou até dificultar o tratamento. Vamos começar deixando algo muito claro. Ter fé não é sinal de doença. Acreditar em Deus, em energias, no universo, em guias espirituais, em forças divinas. Tudo isso faz parte da vida de milhões de pessoas, com ou sem diagnóstico psiquiátrico. O problema não está na fé. Está no desequilíbrio que às vezes se instala na forma como a pessoa vive essa fé. Na esquizofrenia, é comum que os delírios, ou seja, as crenças falsas e desconectadas da realidade, apareçam com temas religiosos. Isso porque a espiritualidade toca aspectos profundos da mente, o sentido da vida, o bem e o mal, a missão, o julgamento, o destino. Mas como diferenciar uma experiência espiritual de um delírio religioso? Vamos olhar para alguns pontos importantes. Conexão com a realidade. Uma vivência espiritual saudável não anula o contato com o mundo real. A pessoa continua convivendo normalmente, respeita os limites sociais, entende que o outro pode acreditar em coisas diferentes. Já no delírio religioso, a pessoa começa a perder a noção do que é real. Acredita, por exemplo, que é um enviado divino, que tem uma missão sobrenatural, ou que está sendo perseguida por forças invisíveis, de forma fixa e inquestionável. Capacidade de diálogo. Quem está numa experiência espiritual saudável consegue conversar sobre isso, ouvir outras opiniões, refletir. No delírio, a pessoa se fecha numa crença absoluta, rígida, e qualquer tentativa de argumentar é vista como ameaça ou perseguição. Impacto na vida prática. A espiritualidade saudável costuma trazer paz, sentido e acolhimento. Já o delírio religioso pode gerar medo, culpa excessiva, confusão mental, isolamento, abandono do autocuidado ou recusa do tratamento. Histórico e contexto. É importante observar o momento em que essas crenças surgem. Se aparecem junto com outros sintomas da esquizofrenia, como alucinações, fala desconexa, desorganização ou comportamento estranho, é um sinal de alerta. Exemplo: imagine uma pessoa que começa a dizer que Deus está mandando mensagens específicas para ela, através da televisão, da internet, das músicas. Ela passa a dormir pouco, a ficar mais agitada, e começa a pregar na rua dizendo que o mundo vai acabar. Ela não aceita ajuda, se recusa a tomar medicação e afirma que médicos são enviados do mal. Nesse caso, o que está em jogo não é uma fé genuína, mas sim um delírio religioso, que precisa ser acolhido e tratado com apoio profissional. Esse tipo de confusão é mais comum do que se imagina, e exige um olhar cuidadoso de toda a rede de apoio. Nem tudo que parece espiritual é espiritual, e nem toda espiritualidade deve ser desacreditada por causa de um diagnóstico. É possível, e necessário, integrar fé e tratamento com equilíbrio. Quando bem orientada, a espiritualidade pode sim fortalecer o emocional, aumentar a motivação para o autocuidado e ajudar na recuperação. Mas isso só é possível quando há espaço para escuta, quando há acompanhamento profissional
E quando a espiritualidade não substitui o tratamento médico, mas caminha junto com ele. Se você convive com alguém que tem esquizofrenia e percebe que as falas religiosas estão se tornando intensas, rígidas, desconectadas da realidade ou gerando sofrimento, não ignore. Converse com um profissional. Leve suas dúvidas ao psiquiatra ou terapeuta. E nunca enfrente isso sozinho. Esse vídeo é apenas informativo e não substitui uma avaliação clínica. Somente um profissional de saúde mental pode identificar, com segurança, o que é sintoma e o que é vivência espiritual legítima. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse tema tão delicado, compartilhe com alguém. Pode ser que uma família esteja enfrentando isso em silêncio, sem saber como agir. A informação pode ser a chave para transformar julgamento em acolhimento e confusão em cuidado. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema prático: quais os direitos da pessoa com esquizofrenia garantidos por lei, e como acessar esses direitos. Até lá!